Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tecomatcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre retrofit, sobre revitalização de centros urbanos, centros históricos. E para dividir essa bancada comigo hoje, nós estamos aqui com o Ângelo, nosso sócio, né, e amigo da Tecomat. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Obrigado, vamos lá conversar um pouquinho. É isso. Ângelo tem uma contribuição interessante por ser também professor, tanto de engenharia quanto de arquitetura, então ele vai nos abrilhantar nesse momento aqui. E para dividir esse espaço, convidamos aqui, eu sei que sua agenda é um pouco complexa, né, para a gente conseguir viabilizar, mas graças a Deus a gente conseguiu viabilizar, né, receber aqui a Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife, que coordena o programa do Recentro. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de estar aqui numa conversa, num bate-papo sobre um tema tão importante para a nossa cidade. É um tema importante não só para a cidade, como também para a engenharia, né, e para a revitalização do centro histórico nosso, que é algo fundamental, né, para a cidade do Recife, como protagonista de um mercado, vamos dizer assim, que explore não só a parte da engenharia, como a parte do turismo. Mas para a gente começar, Ana, fala um pouquinho sobre sua trajetória, como é que você chegou no Recentro, como é que você chegou nesse centro de gabinete, sua formação. Bom, eu sou arquiteta e urbanista, me formei na Universidade Federal de Pernambuco, comecei o curso de engenharia, né, tive que abandonar no meio do caminho porque os horários eram incompatíveis, do curso de arquitetura com de engenharia para fazer simultaneamente. Depois fiz o curso, a graduação em Direito, né? Então essa parte da legislação também acho fundamental, né, para quem quer trabalhar com planejamento urbano, com temática das cidades. Fiz um mestrado em planejamento urbano. Recentemente fiz uma especialização no INSPER sobre reabilitação de centros urbanos e já estou no poder público há bastante tempo, né? Eu acho que é uma paixão que a gente tem, é bastante desafiador, bastante cansativo, né? Agendas cheias, mas a gente que entra nessa missão, nesse propósito de transformar a nossa cidade e acaba, né, se apaixonando de fato. Então, eu já trabalhei por quase 10 anos na área de turismo, né? Eu fui secretária de turismo, presidente da Impetu, então trabalhei com a ciclofaixa de turismo e lazer, Recife Antigo de Coração, Colorindo Recife. Bons projetos. Exatamente, uma série de projetos, né, na prefeitura. Estive um período na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo de Pernambuco, na época da pandemia. Então, foi um desafio gigantesco, né? Tratar daqueles protocolos, do que abre, do que fecha. Então, foi um período bem difícil, né? Mas também bastante importante na minha carreira. Até que o prefeito João Campos, em 2021, criou um gabinete para cuidar especificamente da área central da nossa cidade, né? Ele comenta que durante a campanha, a primeira campanha eleitoral dele, todas as pessoas, né, independente do segmento, perguntavam a ele o que é que ele ia fazer com o centro histórico, o que é que ele ia fazer com a área central da cidade. Isso chamou a atenção dele, né? Porque era todo o encontro, toda a reunião que ele fazia, as pessoas questionavam ele sobre a área central. E aí as entidades organizadas, né, CDL, FEComércio, Porto Digital, também cobravam uma solução, né, um encaminhamento, né, para as questões específicas da área central. Então foi quando ele resolveu criar, em dezembro de 2021, um gabinete para cuidar do centro. Me convidou, né, para essa missão. E aí a gente começou do zero, né? Então foi bem difícil o início, porque não tinha nada, né? Então a gente começou do zero e tivemos que começar já com uma demanda gigante, né, para a área central. E aí a gente foi aprendendo, né? Pesquisamos bastante o exemplo de outras cidades no país, no mundo inteiro, até a gente criar, né, nossos eixos de atuação, as nossas prioridades, tudo com muita escuta e diálogo, né? Desde segmentos organizados, lojistas, Porto Digital, até aquele ambulante, o morador, para que a gente pudesse entender essa diversidade e a complexidade do nosso centro. Nós estamos imersos dentro daquele ecossistema, né, do centro histórico ali, do centro do Recife. Nossa base é ali no Cordeiro, só que desde 2018 a gente começou a investir nessa parte de novas tecnologias, startups, e aí o pessoal nesse segmento, vocês precisam estar aqui no Porto Digital. No Porto Digital, estar aqui dentro do centro do Recife, viver esse ecossistema. A gente relutou um pouco no início, mas em 2020, um pouquinho depois da pandemia, entre pandemia,
início e meio ali da pandemia, a gente foi fisicamente para dentro do Centro do Recife e ver a evolução que o Centro do Recife vem passando ao longo desses 5 anos, né? Então, é necessário um programa como esse, até porque ali a gente tem a história nossa, do centro, vamos dizer assim, e com a beleza, né, natural, com um ecossistema que funciona, que você tem vida, né? Que tem segurança pública, sim, certo? Sim. Muito forte ali. É algo que pra gente que está ali no dia a dia acompanhando é algo gratificante. Mas, para iniciar, explica um pouquinho o programa específico do Recentro. O que é o Recentro? Perfeito. O Recentro é um programa, né, criado pela Prefeitura do Recife, né, como eu disse, em dezembro de 2021, pelo prefeito João Campos, que busca uma gestão transversal dentro da própria prefeitura, articulando ações públicas e privadas, né, para que a gente tenha um centro vivo, como você disse, né, um lugar bom para investir, para visitar, para turistar, para morar. Então, o que a gente trabalha é um território específico da cidade, né, a área central, né, que a gente chama do centro expandido, né, que vai quase a RPA 1 toda, mas com uma prioridade nas zonas especiais de preservação histórica, né? Então, nesse perímetro das zonas de preservação histórica, a gente tem uma lei do Recentro que concede benefícios fiscais e essas são as áreas prioritárias, né? Que compreende o bairro do Recife, parte de Santo Antônio e São José e uma parte da Boa Vista no entorno da Rua da Imperatriz. Então, nessa área, nesse perímetro de preservação, é onde a gente tem começado as ações, né, mais efetivas, a gente tem priorizado por conta do patrimônio, naturalmente, e é onde existem benefícios fiscais de IPTU, ISS e ITBI. Então, o Recentro é um programa de reabilitação urbana do Centro Histórico da cidade do Recife, que atua em vários eixos, né? Desde a parte de zeladoria, de obras de infraestrutura, de atração de investimentos, da realização de eventos, da preservação desse patrimônio, então a parte de educação patrimonial, de sinalização, a parte de capacitação e qualificação. A gente está falando de uma área muito especial, como você disse, da nossa cidade, né? Onde a cidade começou, é onde conta a nossa história, e a gente precisa respeitar as manifestações culturais que acontecem lá. Então a gente, né, como bom pernambucano, tem o melhor e maior carnaval. O principal palco é na área central, a gente tem São João, tem Natal, tem eventos o ano inteiro, corridas, né? Agora está muito em moda, né? Então tem todo final de semana a gente tem uma atividade lá no centro, e também essa parte, né, de articulação e de escuta, né? Eu acho que o grande legado do Recentro é ter uma proximidade com os atores estratégicos do território. Então, a gente tem um canal de diálogo e interlocução muito direta com os diferentes atores que compõem o território da área central. Perfeito. Nós somos da base de construção civil, né, até como uma empresa de engenharia, e observa ali várias edificações importantes com seu valor arquitetônico, seu valor histórico, e um grande desafio de você transformar essa edificação, que ora foi um empresarial, para algo habitacional. A gente tem exemplos interessantes que a Ângelo pode até comentar sobre o Moinho. O Moinho, né? É um case de retrofit, né, no país, né? Eu acho que não existe algo semelhante ao Moinho. Não, também concordo. Ângelo pode falar um pouco aí dos desafios, porque esteve e está presente dentro daquele projeto, onde ali armazenava trigo, vai dar moradia, né? Moradia, e uma belíssima moradia. Eu né? Fiquei bem impressionada. Eu visitei recentemente, né? Fui no início da obra, mas fui recentemente, há cerca de 15 dias, e aí fui com o engenheiro me explicando, né, todo o processo de demolição, de cálculo estrutural que foi feito, e eu digo, é um privilégio para a nossa cidade ter uma obra dessa, né, todo mundo que vem me visitar, assim, as outras cidades, eu faço questão de levar naquela obra, porque eu acho que ela traz, né, eu até também conversando com o pessoal da Amora do Bene, dizendo, vocês vão deixar um legado para a cidade, que é possível fazer retrofit, né, que é viável, né, a gente, né, estimular isso, que o setor de engenharia, né, que várias empresas tenham projetos, né, para essas áreas centrais, e vão ser privilegiados quem for morar naqueles apartamentos, né, porque a vista ali é infinita, né, então você tem uma vista do rio, do mar, do patrimônio histórico, então eu acho que é um case de engenharia
engenharia para a nossa cidade. Aquele empreendimento ali, realmente ele é fora do padrão, completamente fora do padrão. Salvo engano, acho que tem 1 ou 2 intervenções dessas no mundo de utilizar um moinho de trigo para se transformar numa edificação residencial, né? Então você tem lá 60 metros de altura, aliás, são dois silos, né? Os silos quadrados, que por si só já seria maravilhoso você imaginar um silo de trigo quadrado servindo para habitação com 60 metros de altura e cheio de laje no meio. E a cereja do bolo são os silos redondos. Então, assim, é um negócio espetacular você imaginar a arquitetura embarcada nisso. Sim, porque você transformar algo redondo, um formato difícil para o arquiteto trabalhar e transformar isso em uma residência, otimizando os espaços, é formidável realmente, né? E a engenharia. Sim. Porque você tem ali concretos de quase 100 anos já, sim, né? Sim. Principalmente no silo, nos redondos. E aí eles fizeram um trabalho muito interessante de investigação para saber se aquela estrutura de fato suportaria uma edificação, né? Quando eu estou nas aulas, às vezes os alunos, né, de arquitetura perguntam muito, e aí, mas professor, e esse negócio não cai? Porque afinal de contas você está com a estrutura lá e vai botar um monte de laje ali no meio. Falo, não, é claro, aliás o concreto lá é muito bom, diga-se de passagem, o original. E aí eles fizeram uma série de lajes, lá em cima umas lajes de coroamento, e as divisões em gesso acartonado, que é uma técnica leve, e aí abriram janelas, é fantástico isso, abrir as janelas, são várias janelas, que os silos obviamente não eram abertos, e lá em cima, então no último andar tem uma vista espetacular, que é você poder ver o pôr do sol com a piscina lá, assim, sem querer fazer propaganda do empreendimento em si, mas a gente que é apaixonado pela cidade, né, a gente tem que ser agraciado, assim, ver que realmente a gente está sendo agraciado com isso. E sob o ponto de vista, assim, da concepção urbana, né, é você trazer gente para morar. Perfeito. Acho que essa é o grande barato. Porque você está trazendo pessoas para morarem ali e é um pessoal com um nível mais alto, assim, uma oportunidade para pessoas que têm um nível mais para poder diversificar aquilo ali. Então, realmente, eu acho que foi uma grande sacada deles. Deve ser um desafio tremendo a gente trazer esse tipo de oportunidade de moradia para dentro do centro do Recife, né? E aí você precisa cuidar dessa questão do retrofit. Sim. Como é que o Recentro... Na verdade, o Recentro não é uma secretaria específica, é um programa, como você falou, né? Isso. E ele deve ter essas conexões com as demais secretarias para fazer com que a gente tenha algum tipo de incentivo, algum tipo de condição para fazer acontecer esses empreendimentos. Existe algum tipo de incentivo para essas empresas de engenharia para investir numa revitalização, numa requalificação, no retrofit dentro dessas áreas do Recentro? Bom, vocês trocaram, assim, num ponto sensível, né, e crucial, que é a questão da moradia, né? Então, a gente, né, a partir de vários exemplos, a gente entende que somente com a moradia o centro realmente vai ter vida 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente tem o Porto Digital bastante, né, atuante. As últimas pesquisas que eles fizeram, eles têm mais de 20 mil pessoas trabalhando no Porto Digital. Porém, essas pessoas não moram, né? Então, durante os dias de semana, nos horários comerciais, você tem pessoas, né, nas ruas, nos restaurantes, nos escritórios, mas dá 18 horas, todo mundo vai embora. Então, isso é um desafio, porque com a moradia, você vai atrair o comércio, os serviços, a sensação de segurança, ela melhora, porque vai ter gente, né, 24 horas, né, dormindo, e pessoas na rua. Então, a gente tem focado muito na Prefeitura do Recife para atrair moradia. Perfeito. E qual é a nossa estratégia, né? A gente entende que são moradias para diversas classes sociais, então já existem algumas áreas, né, como a comunidade do Pilar, dos Coelhos, né, várias comunidades na região central. Então a prefeitura tem projetos de melhoria, entregou recentemente um habitacional na comunidade do Pilar. A gente tem programas, né, que têm sido modelados de forma pioneira no Brasil, de locação social, junto à Caixa Econômica, então também Minha Casa Minha Vida. Então, uma série de projetos
projetos em andamento para que a gente fomente a moradia, né? Hoje as pessoas moram fora da cidade do Recife, né? As pessoas, o Minha Casa Minha Vida, né? Vocês devem saber bem, né? Foram construídos fora da cidade do Recife, né? Paulista, Jaboatão, e não na cidade do Recife. Então essas pessoas se deslocam diariamente até a área central, porque é onde tem a oferta de empregos e serviços. Isso causa um impacto ambiental, um impacto na mobilidade, porque você não mora perto do trabalho, né? Então as pessoas trabalham na área central e não tem oferta de moradia. E aí a gente tinha muita discussão, né, com o setor imobiliário, o setor da construção civil, por que não tinha essa oferta? E eles alegavam que não tinha demanda, e aí ficava aquela história, né, do ovo da galinha, o que é que vem primeiro? Né? Então as pessoas não moram porque não tem oferta. E aí a gente tem visto, né, a gente tem muita parceria com o Ciduscom, com a ADEME, para que o mercado comece a enxergar essa área central como um lugar atrativo, né? Porque a gente está falando da principal área da cidade, né? Uma localização privilegiada, que tem toda a infraestrutura, que tem um polo médico, um polo educacional, comércio, serviços, a sede dos órgãos públicos. Então, o que a gente quer é tornar esse ambiente mais favorável para atrair moradores, né? E aí, quando a gente tem o caso do Moinho, do retrofit, a gente quer mostrar, né, que é possível, e com um projeto fantástico, né? Realmente, eu acho que é um case para a nossa cidade. As unidades são relativamente pequenas, mas à vista, eu digo, a área de lazer dessas pessoas vai ser a cidade, né? O patrimônio, a Praça do Marco Zero, a Praça do Acenar, a vista. Então, você está num ambiente pequeno, só que você vê uma imensidão, né, de água, de paisagem belíssima. Então, o que a gente quer é incentivar que outras iniciativas como essa aconteçam. Então, a prefeitura tem uma série de medidas para isso, desde o benefício fiscal, então, do ISS da obra. Então, as empresas de engenharia têm desconto de ISS quando fazem um retrofit na área central, até a parte de licenciamento, que também era uma parte muito sensível, né? Então, o IPHAN não deixa nada, é complicado fazer intervenção no centro, é caro, né, fazer retrofit, e a gente vem desmistificando isso. Então, os projetos na área central dentro da prefeitura são tratados como prioritários, né? A gente brinca, a gente fura a fila, porque é uma prioridade da gestão do prefeito João Campos. A nossa relação com o IPHAN é maravilhosa, então a gente tem uma articulação, né? Então, todas as dúvidas e questionamentos a gente acompanha de perto junto ao IPHAN, e essa parte também de outras ações para que a gente melhore, né? A questão da segurança, da infraestrutura, e a gente tem um lugar realmente atrativo, e a gente conta muito, né, que as empresas também trabalhem nessas tecnologias, porque o retrofit não é simples, né? Então a gente precisa realmente de ter engenheiros, arquitetos, né, pensando, se especializando. A gente ainda tem uma carência, né? Então muitos projetos voltam porque o projeto de arquitetura não está feito, né, de acordo com a legislação, né, as próprias tecnologias. E a gente lembrar uma pauta muito atual e urgente, que você reocupar esses imóveis, você está contribuindo para o meio ambiente e a sustentabilidade, né? Menos emissão de carbono, menos a questão da poluição, né, causada pela mobilidade. Então, na hora que você leva para a periferia os grandes projetos habitacionais, o poder público tem o ônus de levar a infraestrutura, as pessoas precisam se deslocar até o local dos seus empregos, né? Então, a gente associar muito a ocupação, porque a gente tem vários prédios, né, importantes, né, desocupados, e que podem sim ser retrofitados e ter novos usos e atividades. Uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, que esse é um mal das grandes cidades. Então, quando você tem cidades muito grandes, territorialmente falando, então muitas vezes uma boa parcela da população mora na periferia e vem trabalhar aqui no centro. Na hora que você coloca pessoas que vão morar no centro, de certo modo você também desafoga até a questão de transporte urbano, de tudo. Porque se elas já estão ali, às vezes quem nunca se deparou com um colega, enfim, que o pessoal passo 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar. E que tormento, porque, tormento. Né? Mas isso aí não é só Recife, qualquer cidade grande passa por isso, né? A pessoa vai morar onde ela tem condições e no final das contas se atrapalha muito na sua vida pessoal. Imagina, você morar a 10, 15 minutos de onde você trabalha. Então isso é uma coisa formidável. E traz a reboque todos os benefícios. Por exemplo, você falou segurança. Se eu tenho mais gente morando, se eu tenho mais gente circulando, eu vou ter segurança, eu vou ter... a vigilância social, né? A vigilância social. Então, lá só para complementar, lá que eu entendo que deve ser uma dificuldade também de vocês na prefeitura também, no programa, porque nessa comunidade carente que tem lá, que é a comunidade do Pilar, na época do início do Moinho, nós fizemos uma ação lá para
capacitar pessoas da comunidade para trabalharem na obra. Sim. Então foi uma ação fantástica, uma parceria fantástica, porque, primeiro, para a obra é bom você estar com um funcionário, um colaborador que está ali do lado, gentileza gera gentileza, então ele está ali do lado, então a obra por natureza é um troço que é sujo, faz barulho, né? Aquela coisa assim, atrapalha um pouco. Mas ali você está trazendo a vizinhança para perto de você, né? E, obviamente, dando condições de trabalho para pessoas que estavam desempregadas. Então, assim, foi bem legal essa ação que foi feita lá na época. Essa questão que você falou é algo de capacitação das pessoas para, né, serem introduzidas no mercado de trabalho, e nada mais justo que ela seja introduzida na sua localidade. Perfeito. Né? Você levantou um ponto interessante do retrofit, das dificuldades. Né? O Recentro ele tem esse papel meio de conexão, pelo que eu estou percebendo. Né? Vamos viabilizar um retrofit, então eu tenho que ir na parte do IFAM, tenho que ir em legalização, e um retrofit ele tem realmente esses seus pontos de atenção. Sim. Lá na Tecomate, a Ângela depois pode comentar um pouco mais, a gente orienta as empresas, né, de construção quais são os pontos relevantes que você tem que tomar cuidado para realizar um retrofit. Sim. Porque não é só a estrutura como um todo, né? É você pegar aquela edificação que hoje tem um determinado uso e como ela vai atender a um tipo de uma norma, a uma legislação, né? Então, isso é algo que precisa ter atenção. E aí o Recentro faz essa conexão entre esses órgãos, pelo que eu estou entendendo. Exatamente, esse é o nosso papel, né? Então a gente não é o executor de uma obra, a gente tem a Secretaria de Infraestrutura, a gente tem a empresa de manutenção e limpeza urbana da cidade, a gente tem na mobilidade a CTTU, a gente tem a secretaria que cuida, né, da parte da guarda, de controle urbano. Então a gente vai articular, mas a gente trata de todos esses temas, né? A gente brinca, né? Desde o buraco da calçada até o novo hotel, né? Então tudo passa por a gente, né? Todas as pautas de eventos, de carnaval, a Secretaria de Turismo, de Cultura vão executar o evento, mas tudo também gera um impacto, né? Então, quando a gente tem um evento, tem a parte positiva, mas tem a mobilidade, o controle urbano, o impacto que gera nas empresas, né? Então, quando você faz uma obra, vai precisar bloquear uma rua. Então, toda essa comunicação e articulação, tanto dentro da prefeitura como para fora, né? Então, a gente é uma referência no território para qualquer assunto, né? Então, todos os atores que atuam nesse território da área central nos procuram, é uma porta de entrada na prefeitura, né? Então, a gente chama, de acordo com a pauta, a secretaria responsável e vai tentar destravar, né? Então, eu tenho uma equipe que cuida da parte de atração de investimentos. Então, ela vai localizar um imóvel, eu quero abrir um restaurante no centro. Essa equipe tem um portfólio de imóveis, vai localizar... Existe um catálogo de imóveis. Então, a gente tem todo isso cadastrado, vai acompanhar a visita, vai conectar esse investidor com o proprietário do imóvel. A gente tem uma ação muito interessante que vai acontecer agora pela 3ª vez consecutiva, que é o Atende Recentro, que a gente faz durante a Casa Cor. Então, a gente, durante 2 dias, coloca dentro de uma sala, na Casa Cor, vários órgãos e secretarias. Então, a gente coloca Secretaria de Licenciamento, Finanças, tem algum débito naquele imóvel, está devendo IPTU. As pessoas têm num lugar só, Corpo de Bombeiros, IFAM, SPU, cartório, num lugar só. Então, o proprietário do imóvel, o engenheiro, o arquiteto, pode ir lá, tá com projeto agora de um habitacional, de uma moradia, pode subir o gabarito, pode transformar essa fachada nesse lugar, num dia só, você consegue falar com todos esses órgãos, isso. Uma coisa que eu acho importante assim dizer, eu não sei se era isso que você ia comentar, às vezes a população de uma forma geral, algumas pessoas de uma forma geral, acham assim, poxa, é tão complicado fazer um retrofit, vou chegar lá, vou ter que... demora tanto... Mas, veja, é preciso ter muita cautela, porque a responsabilidade é muito grande, né? Existe uma questão arquitetônica envolvida, a preservação do patrimônio histórico. Então, não é simplesmente chegar lá e pintar de amarelo e achar que vai ficar bom. A gente está falando de uma cidade histórica, a gente tem que preservar aquela história. Só que, ao mesmo tempo, porque tem lá um monte de edificações, é muito fácil. Por que as pessoas não vêm morar aqui? Mas não é assim tão simples, né? Porque você tem que atender normalização de corpo de bombeiros, questão de incêndio, de rota de fuga. Sim. Então, existe, né? Eu imagino que o trabalho de vocês seja muito importante também para orientar as pessoas de como fazer esses projetos. Porque seria muito fácil fazer um prédio novo,
nesse ponto de vista, é muito mais fácil. Sim. Você pega a norma atual, atende às normas e está tudo certo. Mas um prédio antigo, claro que todo mundo aqui compartilha a ideia de que é legal que ele seja reutilizado, Sim. seja retrofitado e tal. Mas a gente tem, eu digo a gente assim, toda a engenharia como toda, e vocês lá nesse programa mais ainda, e a liberação para uma construção dessa tem que ser feita com muito critério, né? Afinal, não sei se há alguns anos lá em São Paulo houve um incêndio numa edificação lá que até pessoas vieram a falecer, acho que foi em 2019, se não me engano. O edifício pegou fogo, um edifício em estrutura de concreto armado, pegou fogo, em 2 horas e meia ele desabou. Em tese, um negócio desse, uma estrutura dessa, em 2 horas e meia em concreto armado, jamais desabaria. Mas como o prédio pegou fogo como um todo, a propagação foi quase que instantânea. Mas por quê? Porque foi um uso desordenado. Isso. Aquela era a edificação que estava usada de forma... Era uma edificação pública, e aí as pessoas ocuparam desordenadamente, aí não tinha nenhuma legislação de combate a incêndio, por exemplo, que, né, numa hora dessa a gente sente falta. Então, é muito fácil as pessoas dizerem, tá um monte de prédios abandonado, sei lá, porque não é assim, tem que ter... responsabilidade, tem que ter engenharia além do respeito à arquitetura. Sim. Né? Porque se for edifícios históricos, aí eu falo como engenheiro, eu brinco com meus alunos o seguinte, se deixar na mão do engenheiro, o cidadão vai pegar, vai rebocar, pintar de amarelo e deixar lá. Não é assim, a arquitetura tem que entrar. Exatamente. Para preservar, aquilo ali é a história. Não, né? Sua fala é perfeita, né? O nosso papel é tentar esclarecer, porque às vezes, né, é o próprio desconhecimento, né? Então a gente tem um papel informativo, um papel de conscientização muito grande, né, de destravar. Então a gente sabe, né, que essas legislações são complexas, né? Porque a gente está falando de uma área histórica da cidade, né? A gente vai fazer 500 anos em breve, né? Então tem edificações de todos os tipos, de todas as técnicas construtivas, de todos os estilos arquitetônicos. Então, é complexo, sim, mas isso é o diferencial da nossa cidade. Então, sim, o patrimônio é o que conta a nossa história, é o que faz a cidade do Recife, né, se destacar. Então, a gente precisa respeitar e também, né, flexibilizar para os novos usos, as novas demandas, né, as novas atividades, né? Então, o ar-condicionado, o tipo de escada, o elevador, como é que a gente vai combater incêndio. Então, a gente tem essa relação muito forte com o IPHAN, com o Corpo de Bombeiros, para esclarecer. E acho que vocês, né, enquanto atuantes nesse setor de engenharia e arquitetura, também tem um papel muito grande, né, de formação, de capacitação, e para que a gente desmistifique, né, é possível sim fazer retrofit, a gente tem vários cases no mundo, mas os profissionais precisam estar habilitados, né, para conhecer a legislação, fazer bons projetos, porque a gente tem muito isso, né, a prefeitura, né, não autorizou. Quando a gente vê, era um erro de projeto, às vezes um erro de especificação, um erro de representação numa planta, coisas simples, né, que podem ser resolvidas. Então, eu acho que o papel da engenharia, né, de fazer bons projetos, né, de ter essa relação com a prefeitura, né, com a própria norma, né, de conhecer a formação, né, você como professor, Ângela, né, de formar bons profissionais, isso é importantíssimo. Essa questão do retrofit é engraçado, né? A gente estava falando agora há pouco sobre o moinho. Uma coisa é você retrofitar um moinho que armazenava trigo e vai hoje dar suporte a moradias. E a gente, enquanto a gente está lá no edifício Alfredo Fernandes, na Barbosa Lima. Meu vizinho. E aquele empreendimento, em tese, né, é muito mais fácil retrofitar ele para uma moradia, né, do que eu retrofitar o moinho para essa mesma finalidade. Então, existe engenharia para isso. Sim. Né? E essa engenharia é algo que é essencial, né? Até para mostrar a esses investidores quais são os riscos que estão embarcados naquilo ali. Sem né? dúvida. Então, como é que lá, Ângelo, você cuida isso na Tecomate? Existe um time que faz algo nesse sentido, que pode eventualmente apoiar alguma discussão com essas secretarias, fazer esse tipo de conexão? Na verdade, assim, uma edificação nova, né, hoje tem uma norma de desempenho, se aplica a edificações novas, né? Então, lógico que qualquer construção hoje você tem que atender a desempenho térmico, lumínico, acústico e tal. Se você tentar pegar o que tem na norma de desempenho e aplicar diretamente naquelas edificações lá, não vai caber. Mas não é por má vontade, é porque aquela concepção de antigamente não é a mesma de hoje. Mas a flexibilidade que a gente está falando de um programa específico, eu acho que um programa específico do Recentro, isso é importante. Você flexibilizar não quer dizer, não, vai ser mais frouxo simplesmente. Não, olha, eu vou pegar aqui, eu vou entender, vou criar uma alternativa para que aquilo ali não cause risco a ninguém.
em todos os sentidos. A parte estrutural, por que pareça, eu me preocupo menos. Embora aquela região seja uma região muito agressiva, Sim. ambientalmente falando, maresia e tal, mas por que pareça, as construções antigas eram muito boas, né? Sim, Alvenarias sim. largas, né? Claro, tem algum outro ponto lá de fazer análise estrutural, mas não é esse o grande papel. E a gente, lá na Tecomate, a gente faz esse tipo de investigação, né? Analisar se permite ou não aquele uso estrutural. Mas hoje eu diria que a maior dificuldade é essa questão normativa, né? De atender ao propósito, né? Que é fazer as pessoas usarem, seja para residência, seja para comércios, restaurante. Isso. Restaurante é um problema. Se você pensar direitinho, questão de incêndio, lógico que o risco de um restaurante é alto, né? Mas ao mesmo tempo você não pode deixar de oferecer um restaurante para as pessoas usarem ali, né? Outra coisa também que eu imagino que deve ser uma dificuldade para vocês e tem que ter jogo de cintura para resolver, são os shows que tem lá, eventualmente, aqueles... Tivemos semana passada, Priscila Senna no Marco Zero. Né? Aí, pô, pega um artista local desse, que tem uma penetração muito grande, é lógico que ele tem que fazer. Sim. Ali é o lugar na cidade para fazer isso. Ali é o lugar de eventos. Né? Ali é o lugar para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você falou aí da nossa artista, foi no dia de semana. Sim. Então, daí fica aquela coisa, tem que ter uma articulação para fazer aquilo funcionar e, ao mesmo tempo, não prejudicar as empresas que estão trabalhando ali, que é o bom e o ruim, né? Então, não deve ser fácil essa eu hoje brinquei, aí, né? A gente tá com um evento agora, uma corrida no final do mês, no mesmo dia da Refeno. Aí eu digo, a gente tá com um problema bom agora, que são muitas atividades. E, inclusive, vamos ter em breve também com a moradia pronta lá do Moinho e um hotel do lado ali na Rua da Guia, né? O Motoba Hilton. Então, a gente vai ter hóspedes e moradores nessa região. Então, também muda a dinâmica, né? A gente tá com corridas quase todo final de semana, passando pela região central. Então, tem o Porto do Recife, né? Que precisa de um acesso também 24 horas, todos os dias da semana. Então, a gente tá começando a ter esse tipo, né? De demanda, né? De compatibilizar. E esse é um dos papéis do Recentro. A gente tem a agenda de eventos. A Prefeitura do Recife tem um comitê de operações, né, que foi instituído pelo prefeito João Campos na época das chuvas, né, que era para tratar desses desastres, né, dessas questões climáticas, de chuvas, de alagamentos. E hoje esse comitê também trata dos grandes eventos, então Réveillon, Carnaval, com representantes de vários órgãos e secretarias. Então, esse exemplo que eu dei do show de Priscila Senna não teve nenhuma intercorrência, né? A Ponte Limoeiro ficou aberta, as pessoas podiam sair, entrar. Então, a gente tem todo um monitoramento de tudo isso e uma informação, né? Porque também o que havia muito era as pessoas serem surpreendidas, né? Então, não sabia que ia ter isso. Então, o que a gente busca é levar a informação, né, divulgar junto aos atores estratégicos e conciliar essas atividades, mas é um problema bom que eu digo, né, do centro estar vivo novamente, de ter pessoas trabalhando, pessoas turistando, pessoas, né, morando, né, em breve se hospedando. Então, como é que a gente vai... Reforçando isso, há cerca de um mês, a gente fez uma atividade nossa, num domingo, e aí fomos visitar as pontes. Sim. E juntamos nossos colaboradores. Caminhada com engenharia. Muito bom. Aí, Ponte Eduardo Coelho, vamos falar um pouquinho da ponte, né? Então, vê que coisa bacana. Sim. Que outra cidade no Brasil a gente tinha uma disponibilidade num espaço pequeno, numa ilha, isso. E a gente fazer tudo aquilo. Então, essa parte que você comentou aí sobre a comunicação, realmente, ela, na prática, ela acontece. Na semana passada, antes do show, o pessoal lá da administração do Alfredo Fernandes me liga, só, olha, vai ter um evento, né? Isso. Os pontos de fechamento são esses, a gente trabalhou tranquilamente, né? O pessoal depois pôde curtir o show. Teve isso, né? Quando as pessoas criticam, eu digo, que privilégio, gente, olhe pelo lado positivo, você trabalhar num lugar que tem evento, né, o tempo inteiro, então você sai do trabalho, já tem um show na sua porta, e trabalhar num lugar que tem o patrimônio histórico, né, então vocês que trabalham lá, assim como eu, né, a gente vai caminhando, né, na hora do almoço, né, então tem vários bares, restaurantes à disposição, eu acho que é um privilégio, né, a gente poder ter uma área da cidade tão viva, tão rica, né? E com tudo, para todos os gostos, né? Então, quem quer calmaria vai embora depois do expediente, mas quem quer curtir um pouquinho tem várias opções também. Imagino que vocês estejam ansiosos para liberar aquela ponte giratória agora. Aí é que vai ser sem quando dúvida, liberar aqui. Porque... A ponte, eu ia comentar, né? Eu acho que também é um case de engenharia aí para vocês, de estudos, né? Então, quando o prefeito recebeu o resultado, né, dos ensaios, né, e do risco que havia ali, né? Um risco de desabamento mesmo, né? Então, ele de imediato, né,
fez o fechamento, contratou consultores para que a gente tivesse um estudo mais aprofundado. Foi uma patologia bem rara, né, que aconteceu ali. A gente ia fazer uma simples pintura e descobriu, né, todo esse problema, e ele de imediato agiu. E ela impacta, né, realmente no acesso, na chegada, mas em breve, né, ele está prometendo final do ano, início do ano que vem, no máximo, carnaval, a gente já vai estar com a ponte aberta, e isso com certeza também dinamiza muito o território. Então, tem uma série de mudanças também nas conexões, né, nos acessos para o centro, né, então desde o Cais da Estelita, né, várias conexões para facilitar a chegada e saída ao centro. A gente viveu esse momento aí de dispersão, a gente participou, né, desse trabalho e sabe dos desafios ali. Você falou dessa conexão com o Cais da Estelita, né, que é outro projeto também interessante que vai mudar completamente aquela centralidade. Qual o papel do Recentro nesse pedaço ali, nesse empreendimento? Bom, a gente tem toda uma secretaria, né, que cuida especificamente, porque a gente vai ter 2 parques ali naquele empreendimento, né, um na frente e na beira, né, um projeto belíssimo. Belíssimo, né, é uma área que hoje a gente só faz passar, né, de carro, ninguém para ali, ninguém, né, usufrui, então a gente vai ter moradia, uma moradia também diferenciada, né, e com fachada ativa, comércio e serviços no térreo, sem muros, né, então eu acho que isso é uma quebra de paradigma para a cidade inteira, né, a gente acabar com esses muros, né, porque esses condomínios fechados, esses guetos que a gente acabou fazendo, e a gente vai ter 2 parques, né, abertos para a população, né, um contando a memória ferroviária e outro, né, também mais de lazer, de contemplação, então sem dúvida nenhuma, e o que a gente tem é o acompanhamento, né, de todo esse projeto, né, de toda a instalação, a implementação e a conexão com o território histórico, né, então a gente quer, né, fazer essas conexões, então vai ter uma conexão da própria Dantas Barreto chegando ao Cais da Estelita, então a gente vai ter um eixo importante, e aí a gente vai, né, aquela maquete que tem no Shopping Rio Mar, eu digo, ali é uma aula também muito interessante, né, da gente ver o crescimento. A conexão com a Dantas Barreto é um diferencial. Porque imagina, você vai sair da Dantas Barreto e vai ocupar uma região que antigamente, enfim, não tinha. Não tem, né? Hoje, aqueles armazéns, né? Então, também vão ser ocupados com atividades culturais, está sendo feito um plano de ocupação e gestão. Então, eu acho que a gente vai ter o privilégio, né, de ver um antes e depois no território e que, com certeza, né, hoje a gente já tem ali o hotel, o centro de convenções, que já modificaram toda aquela região, e o Mercado São José, que está em obras, né? Então, outro equipamento importante para a área central, esses projetos acontecendo. Então, o que a gente faz no Recentro é conciliar os projetos públicos e privados, né? E o impacto que eles geram, né, as interseções, né, mitigar, né, os efeitos, né, dos transtornos que geram, monitorar essas informações, então o que é que está chegando de investimento, ir em busca do mercado, né, para mostrar, é uma região que está crescendo, que tem vindo novos investimentos para cá. Esse empreendimento lá do Estelita, né, eu acho assim, uma coisa que é importante a gente discutir também, porque há cerca de 10 anos houve uma discussão muito grande na cidade, né, com relação a, digamos assim, Estelita, né? Eu não vou chamar de viabilidade, no termo não é viabilidade, é o bom uso, ao bom uso daquilo. E, francamente, eu acho que foi bom ter essa discussão. Sem dúvida. Entendeu? Eu acho que você abrir uma discussão para a comunidade, para cada um colocar o que achava bom, o que achava ruim, ajustar o projeto aqui, ajustar o projeto acolá. Então, eu acho que esse é o tipo de papel que o poder público tem que exercer, né? Sim. Trazer, escutar, né? Sem aquelas amarras, né? Olha, o que seria bom para a comunidade como um todo? Aí você tem empreendimentos de alto padrão. Sim. Mas, por outro lado, sem muro, vê que coisa fantástica. Isso. Você tem uns edificações de alto padrão, sem muro, a população é contemplada, porque o parque vai ficar na beira-rio, especificamente na beira do rio ali, vai ser uma coisa onde as pessoas vão poder circular. Então, assim, eu acho que é muito importante ter a discussão com as pessoas, escutar, fazer essa escuta, que é o que vocês estão fazendo no Recentro. É exatamente isso. É escutar o que a comunidade tem, o que a população traz, e aí juntar os esforços. Vamos pegar os interesses aqui. O empresário tem interesse de fazer aquela coisa acontecer? Tem. E é legítimo que ele também, enfim, tem algum e, Ângelo, lucro, né? E provocar também um papel interessante que eu vejo que a prefeitura vem fazendo, né, muito bem feito, é provocar essa diversidade também ali. Né? Você vê que não só tem empreendimentos de médio, alto e de luxo, tem empreendimentos de habitação
social, Sim. né, ali embarcado, investido pela Prefeitura do Recife, que promove essa heterogeneidade e esse ambiente favorável. Perfeito. Né? Então, a pessoa que vai provavelmente prestar um determinado tipo de serviço num restaurante, numa área ali, ela vai morar a 5 minutos né, do seu local de trabalho. Do ponto de vista de concepção, essa história da fachada ativa, né, é um conceito muito legal. Em outras centralidades, a gente tem visto, inclusive edifício de alto padrão, porque existe uma resistência, né? Vou fazer um edifício cultural, de alto padrão. né? Cultural, né? E aqui embaixo vai ser um comércio. Não, mas é assim nas grandes cidades. No mundo todo é assim. Isso. E que bom que seja, porque aquilo ali faz as pessoas circularem. Logicamente tem que ter uma preservação, tem que saber usar, mas eu acho assim que a gente está dando um passo importante ali. Né? Aquela região, você pegar aquela região, juntando com a parte do novo hotel com o centro de convenções, a ponte pronta, vai aquilo ali... Era esse ponto que eu já ia levantar aqui. A gente acompanha ano a ano aquela apresentação de Francisco Cunha. Sim, né? sim. Que ele é um amante da cidade do Recife. Um apaixonado pelo centro. Provavelmente, nas próximas apresentações dele, já estou dando essa provocada nele, né? Vai ter esses parques ali, né? Desse projeto ali belíssimo. Como é que você enxerga, Ana, daqui a 10 anos, aquela centralidade ali, centro do Recife, bairro de São José, né? Eu acho que a gente vai ter o privilégio, né, de testemunhar essas transformações, né? Então, a gente tem uma área que já foi, né, pujante, né, que tinha um comércio ativo, né, as pessoas, né, iam passear, né, moravam no centro, e a nossa geração vai ter essa oportunidade de ter visto, né, a decadência e ver o ressurgimento, né, então, sem dúvida, espacialmente, socialmente, então essa questão da diversidade, ela é fundamental, então a gente vai ter moradia, né, popular, a gente vai ter moradia de alto luxo, a gente vai ter nos parques. Hoje a gente já vive essa realidade, né? Então, Parque da Marineira, Parque das Graças, Jardim do Poço, todas as classes sociais conviverem, e a cidade é feita disso, né? Da diversidade e da heterogeneidade. Então, eu acho que o centro vai ser esse grande retrato, né, de ressurgir, né, a partir de novos projetos públicos e privados, e a gente vai testemunhar, né, uma área bem diferente do que a gente tem hoje, né, porque esses projetos já estão em cursos, né, alguns já foram inaugurados e outros, né, vão surgir nos próximos anos, muito em breve. Você falou de alguns empreendimentos aí que há 10 anos atrás também a gente tinha a discussão Parque das Graças. Vá no Parque, eu moro ali na Beira Rio, vá no Parque das Graças, a qualquer horário do dia, da noite, em final de semana, e veja a movimentação, o legado. Quando a gente vê aquilo, a gente não imagina. Diz, rapaz, por que não fizeram isso aqui antes? Antes, exatamente. Né? O Parque da Tamarineira é lotadíssimo. Lotadíssimo, né? Interessantíssimo aquele projeto também. Então, são projetos que fazem com que a gente aproveite a cidade. Isso. Né? O grande desafio também é a Avenida Boa Viagem, certo? Você vai ver a Avenida Boa Viagem daqui a um ano, na inauguração, uma avenida inclusiva. Sim. Né, que vai mudar a cara nossa aqui também, certo? Então, a prefeitura, né, e vocês que estão à frente desse projeto estão realmente de parabéns. E para a gente que é consumidor, eu estava conversando com um amigo e eu disse, mas rapaz, fizeram aquele empreendimento ali na frente da tua casa. Ele disse, rapaz, já foi bom, já paguei meu IPTU. Né? Então, o meu IPTU está bem empregado. Veja que frase, né, impactante, interessante. Né? Isso. Né? Você imaginar que daqui a um tempo a gente vai ter o Parque das Graças com aquela conexão ali, beirando o rio, aquilo ali é algo fantástico. Não existe em nenhuma cidade do Brasil, certo? Aquilo ali. E Recife tem essa oportunidade. Com bons projetos, com uma boa gestão que a gente, né, acompanha no dia a dia, vê que é possível, né, se chegar nesses objetivos. Fora a região central, né, que é a pauta, né, da nossa conversa, mas eu estava numa reunião há pouco sobre o Promorar, né, que é outro programa, né, financiado pelo BID, 2 bilhões, e obras de drenagem, obras de reurbanização, muito interessante também, né? A gente estava comentando isso, né? Que a gente precisa mostrar isso, apresentar mais, porque também vão ser obras de grande porte que vão modificar, né, o território da cidade como um todo. Ali, nessa centralidade do Novo Cais, você vê um compás, um habitacional, né? Creche, certo? Isso. Habitação, né, de médio e alto padrão. Veja
A diversidade e todo mundo convivendo. E todo mundo convivendo. Que projeto bacana, né? Vocês estão de parabéns. Mas, pessoal, a gente está chegando ao fim, né? Agradecer aqui imensamente, Ana Paula, a sua, né, participação, né? Foi um papo e uma conversa excelente, né? Bastante enriquecedora para a gente que vive ali o dia a dia, né, do centro do Recife, né? Ver que tem bons projetos e que a gente realmente vai colher frutos muito próximo, certo? E parabenizar a você e toda a gestão, certo? Que não está medindo esforços para fazer acontecer esses belos empreendimentos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar, né, alguns projetos, algumas ações. A gente sabe que o desafio é enorme, que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, né? A transformação de áreas centrais, ela não acontece de uma hora para outra, né? Então tem ações de curto, médio e longo prazo, né, como foi no mundo inteiro, mas a gente está muito animado, né? É uma prioridade da gestão do prefeito João Campos, a equipe está integrada, é guerreira, e a gente vai ter esse privilégio de ver isso acontecendo na prática, a nossa região central sendo modificada, sendo apropriada pelas pessoas, pelos turistas e visitantes. Então a gente vai ver grandes projetos de engenharia e arquitetura acontecendo nessa área. É isso aí. Ângelo, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço. Obrigado aí pela participação também, Ana Paula, prazer tê-la aqui conosco. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim a mais um episódio do Tecomatcast, esse ambiente para a gente compartilhar conhecimento. E hoje foi um tema bastante especial, onde a gente atrela a boa gestão pública, né, com excelentes projetos, não só de engenharia e de arquitetura, né, visando a possibilidade da gente realmente ter sustentabilidade dos ambientes nossos de construção. Fiquem aí conosco, curtam nossas redes sociais, nos acompanhem e até a próxima.